O computador diminuiu. Quem? O computador. Hoje folga das horas, agora pode te assistir. Sandra, oi, Wesley também, por favor, só para ele tá aqui. Oi. Oi, pode ser, tudo bom? Tudo bem. Pode. Tirar do Flávio um pouquinho. Muito bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez numa quarta-feira, né, dia 2 de abril, no nosso podcast cristão, para falar com vocês de um assunto muito interessante. De antemão já quero agradecer você que está nos ouvindo, nos assistindo também, por estar conosco mais uma vez, e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui dividindo mais uma mensagem, mais um estudo, mais uma conversa, né? Um diálogo a respeito do cristianismo. Eu queria, nesse momento, né, além de dar um grande bom dia a vocês, que eu já dei, também eu queria dar um bom dia ao pessoal todo do estúdio, o meu amigo Wesley, que está aqui comigo mais uma vez, né, acompanhando a gente nesse início do podcast. E você que já nos assiste toda quarta-feira, também relembrar você para estar aqui sempre conosco nas quartas-feiras às 9 da manhã, assistindo e participando conosco desse bate-papo interessante. Wesley. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes, graça e paz para todos. É muita alegria mais uma vez estar aqui. Também queria fazer as suas palavras, as minhas palavras, agradecido a Deus por essa oportunidade, por essa porta aberta e por você que está sempre nos acompanhando. Nós te pedimos que você também chame outras pessoas para que possamos aqui juntos, com a nossa Bíblia aberta, estamos falando, Flávio, a respeito das maravilhas que Deus nos deixou. E hoje, antes de iniciarmos, eu vou começar com uma oração. Perfeito. E depois nós damos o seguimento aí. Se você em casa quiser fechar os seus olhos, fique à vontade, abra o seu coração e fale com Deus agora. Senhor Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença neste momento, para Te agradecer por esta manhã, por esse dia, por mais uma oportunidade de acordar e poder falar sobre a Tua palavra, a respeito das Tuas maravilhas, Senhor. Abençoa, conduza, Senhor Deus, esse bate-papo aqui debaixo da Tua unção, que possamos falar tudo, Senhor Deus, conforme é a Tua vontade. Que as pessoas que estão vindo possam aprender e possam entender melhor as coisas que o Senhor nos deixou. Toda a Sua palavra serve para a edificação das nossas vidas. E é isso que nós estamos aqui. É esse o nosso propósito, edificar as nossas vidas e daqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Wesley, o assunto de hoje foi proposto por você. Isso aí. E são as duas naturezas de Cristo, correto? As duas naturezas de Cristo Mestre. Eu sei que tem irmãos e amigos aqui nos assistindo hoje, né? Eu quero mandar um abraço para vocês por estar nos assistindo e pedir para vocês que continuem, né? A gente, em breve, muitos dos nossos amigos que estão assistindo vão nos ver, a gente vai se ver pessoalmente. E a gente sabe que é muito importante vocês estarem aí do outro lado, participando conosco, ainda que ouvindo, e às vezes, em determinados momentos, tirando a dúvida de vocês. E esse assunto, a natureza de Cristo, eu sei que uma vez que as pessoas que estão nos ouvindo, né,
prestem bastante atenção na condução dessa particularidade, né, posso dizer assim, de Jesus. Isso pode gerar até uma mudança de vida, uma mudança de atitude, que vai gerar uma mudança, obviamente, de vida. Porque as duas naturezas de Cristo, a sua divindade, a sua humanidade, que a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui hoje, pode te deixar mais à vontade sobre as questões naturais da vida, as questões corriqueiras que, de repente, você ainda não compreende, acontecem, você não sabe como resolver. Mas, a partir do nosso diálogo, eu posso crer que essas questões podem ser elucidadas e você aí ter uma mudança de atitude, e eu espero que isso aconteça de verdade. Então, Flávio, já logo entrando no tema proposto, por que falar sobre as duas naturezas de Cristo? A gente sabe que hoje nós não temos tantas pessoas que ignoram isso, havendo confusão nesse entendimento. Por quê? Até o século III, IV da era cristã, a gente vê na história, né, a gente lê na história que muitas pessoas, né, muitas seitas, muitas ideias levantadas questionando essa divindade de Cristo. Então a gente via pessoas que tinham Jesus, tinham o posicionamento a respeito de Jesus. Jesus é 50% homem e 50% Deus. Não, Jesus é 100% homem e 0% Deus. Aí nós vemos que durante a história concílios foram sendo feitos para chegar no entendimento, né, unânime, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E quando a gente olha para a Bíblia aberta, para a Escritura, a gente vê versos, textos que nos mostram isso, que Jesus nos mostra tanto a sua humanidade como também a sua divindade. E tem textos claríssimos. Só que, baseado em pensamentos humanos, filosofias, o próprio gnosticismo, as pessoas tinham um entendimento que o gnosticismo era a filosofia que entendia que a carne não é perfeita, não é boa, é caída. Então, se a natureza toda é caída, então não podia existir nada humano bom, perfeito. Então, se levantou contra essa ideia de que Jesus não era 100% Deus. Porque se ele foi carne, então ele era também caído nessa mesma ideia de que a natureza não é perfeita. Entretanto, quando a gente fala a respeito de Jesus, nós podemos perceber, entender, mediante a palavra de Deus, que Jesus é 100% Deus e também 100% homem. Porque ele foi perfeito, ele foi o justo, entregue de Deus para salvar a humanidade. Jesus, ele foi perfeito nos seus méritos conforme a sua morte na cruz. Então, e Jesus, como homem, ele sentiu dor, sentiu fome, sentiu sede, chorou, passou por tudo aquilo, né, necessidades que eu e você sentimos. Então, hoje em dia, as pessoas não têm mais ou pelo menos a maioria das pessoas não tem mais esse entendimento de que Jesus não é 100% Deus ou 100% homem. Aí, de repente, as pessoas não conhecem a palavra que se dá isso, união hipostática, que é o nome que se dá às duas naturezas de Jesus, coexistindo dentro da mesma pessoa, que Jesus é uma pessoa, e não existindo conflitos. Então, Jesus, na sua natureza humana e na sua natureza divina, coexistiam dentro de uma pessoa só, e aquilo ali não gerava confusão. Então, o nome que se dá a isso na teologia é união hipostática. Então, mesmo Jesus sendo 100% Deus, ele era 100% homem. E eu espero que essas questões a respeito disso, Wesley, fiquem elucidadas aqui hoje, até porque essa questão da limitação humana é o que deixava as pessoas apreensivas quanto à humanidade de Jesus. Sim. Né?
a limitação humana. Até que ponto Jesus é Deus, até que ponto a autoridade de fazer milagres e curas. A gente sabe que tem um relato todo de milagres e curas dele, mas a questão humana, por nós sermos também humanos e conhecer as nossas limitações e desejos carnais, influenciaram pensamentos a respeito da humanidade de Cristo. Porém, essa ideia de Deus tão distante, porque o divino sempre foi muito distante do humano, e teria que ser assim, né? Na cabeça das pessoas, né? Então, se é um Deus, não pode compactuar de maneira nenhuma com nossa condição humana, sim, falha, pecaminosa, decaída. Porém, veja por outro lado que segurança nós temos, né? E quão grande segurança é essa, saber, né, que quando você ajoelha para falar de problemas, você fala com alguém que passou por aqui, que viveu em um corpo carnal e sentiu exatamente o que nós sentimos hoje, as dificuldades do dia a dia, né, fome, cansaço, etc, né, isso tudo que somente o corpo físico pode sentir. Então, é muito pertinente esse detalhe nessa conversa agora de manhã, né? E que você falou muito bem aí, da humanidade, da divindade, mas eu acredito que através dos versos, e tem muitos versos que apontam para a humanidade e muitos versos que apontam para a divindade de Cristo. Cabe a nós entendermos, avaliarmos, né, nessa manhã, e sabermos que a divindade de Cristo é única. Ele mesmo declarou que ele é o próprio Deus, né, em várias vezes, quem vê a mim vê o Pai. E é nisso que nós queremos falar hoje. Você separou alguns versos aí para a gente falar? Então, falando diretamente com você, estamos aqui nessa conversa a respeito das naturezas de Cristo. Quando você entende o Evangelho de João, a construção literária, Flávio, do Evangelho de João, você vê que a todo momento João está ali querendo provar uma tese. E eu ouvi uma frase de Hernandes Dias Lopes que é muito interessante, porque a coisa mais difícil de você encontrar hoje é um autor provar a sua tese logo no início do seu livro. Porque a ideia é o seguinte: você vai fazer um livro, você vai escrever para provar algo. Só que assim, no decorrer, no contexto daquele livro, você vai provar aquilo que você, trazendo informações. João não. João, ao começar a escrever o Evangelho, o quarto Evangelho, logo de cara, no primeiro verso, ele já declara e prova a tese que ele estava levantando. Por que ele levantou essa tese? Antes de João escrever esse livro, já decorria pela igreja 3 evangelhos: o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas. E aproximadamente 20 anos depois desses 3 evangelhos já circulando a igreja, João escreve esse evangelho justamente para provar e derrubar esse pensamento do gnosticismo de que Jesus não poderia ser Deus. Então ele fala assim: eles estão querendo pregar algo que vai contra aquilo que é a verdade de Deus. Jesus, ele veio como homem, correto, mas ele também é Deus. Então ele escreve todo o evangelho para poder justamente declarar e assim provar a tese de que Jesus é Deus. E como eu já citei o versículo 1, que já começa provando a sua tese, mas em todo o livro nós temos centenas de provas. Mas no primeiro verso, muito conhecido por nós, muito conhecido por você de repente, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, Flávio, no começo de um evangelho, de um livro, ele já começa ali constatando, provando essa tese de que Jesus é Deus. Que o Verbo era Deus. Que o Verbo era Deus. Então, cara, entrando aqui, para entender esse versículo, no princípio era o Verbo. Nós temos
um texto riquíssimo no Evangelho de João, como eu já disse, para apontar essa divindade de Jesus. E a sua construção literária é justamente assim. Nós vemos no decorrer de todo o livro 7 declarações de Jesus como eu sou. 7 sermões de Jesus. Nós vemos ali 7 declarações de Jesus como o Messias enviado de Deus. E nós temos também 7 milagres no decorrer do livro que apontam essa divindade de Jesus. Só para esclarecer, quando você fala que ele tem 7 passagens que diz que ele é o eu sou foi o nome escolhido por Deus para se autodenominar. Tá lá no início dos primeiros livros, quando Moisés tem que anunciar: quem está me enviando quando eu chegar a Faraó? E aí Deus fala para ele: diga que o eu sou está te enviando. E isso na nossa Bíblia em português, mas nas versões originais está eu sou o que serei, né? A tradução mais pertinente é essa: eu sou o que serei te enviou. Então Jesus, ao denominar-se eu sou, compara-se ou diz eu sou o próprio Deus, correto? É isso? Correto. Muito boa colocação, que às vezes a gente vai falando, mas algumas coisas é bom esclarecer. Mas por esse lado, o Flávio, é interessante, porque isso é uma constatação de que Jesus era Deus. E o livro, a intenção de João era fazer você ser direcionado a algo que te provasse isso. Então, nós temos o Evangelho de Mateus, que é escrito para os judeus. Nós temos o Evangelho de Marcos, escrito aos romanos. Nós temos o de Lucas aos gregos. E o de João, escrito para todos nós, gentios e judeus, gregos e todas as pessoas do mundo. Por quê? Ele queria fazer tanto um judeu que conhecia a lei ser levado para o Antigo Testamento e lembrado, assim, quando há uma declaração de eu sou, como você disse aí, lembrar que no Antigo Testamento Deus se apresentava como eu sou. E quando ele usa os sinais, como eu disse aqui, os sinais de milagres que Jesus fez em João não são usados como milagres, não tem a denominação milagres, mas sim sinais. Por que sinais? Diferente dos outros evangelhos que são milagres. São milagres do mesmo jeito, porém também está te levando no Antigo Testamento para você ver do mesmo Deus que operava no passado. É um sinal porque é uma referência, né? Uma referência. É uma referência. Te representa algo, te aponta para algo. Essa que é a questão. Exato. Então a gente começou agora falando, só para que você entenda, falando da divindade de Jesus, certo? Aí você usou o texto aí, usou o livro de João, que fala muito bem dessa passagem. Pode continuar, desculpa. Não, que isso. Então, quando o evangelista João começa a escrever no princípio era o verbo, ele está nos apontando também para o Antigo Testamento. Porque o que é no princípio? O que é princípio aqui? Qual é o princípio que ele está apontando? Se você acompanhar o contexto do versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Então, no princípio era o verbo, ele está te apontando para antes da criação de todas as coisas. Se você vê o versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, no princípio, Jesus estava com Deus, ele era o verbo de Deus, e ele estava, e nada do que Deus fez sem ele. Aqui nos mostra a pessoalidade de Jesus. Jesus pessoal, um verbo pessoal com Deus, não distinto, mas uma pessoa formando ali a segunda pessoa da Trindade. Então, Flávio, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus é o verbo de Deus, porque ele estava no princípio com Deus. E, em segundo lugar, porque esse verbo é igual a Deus. O verbo estava com Deus ali, nos denota a intenção de que ele é como Deus, porque ele estava com Deus ali.
E em terceiro lugar, porque ele é um verbo divino, porque ele era Deus. Então, logo no início desse evangelho, nós vemos a exposição, e como eu disse aqui, João provando a tese que Jesus é Deus, logo de cara no primeiro verso, mas contextualizando aqui nos 3 primeiros versos, nós vemos que nada do que se fez foi feito sem as mãos e a contribuição de Jesus. Perfeito, perfeito. Corroborando, né, com esse verso que você falou, que o verbo em João, ele se fez carne, ou seja, tomou forma humana. Eu vou citar para vocês no livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 a 8, vou fazer a leitura, se você puder acompanhar, se não, só anotar, depois você pode acompanhar perfeitamente quando você tiver em suas mãos uma Bíblia. Mas o capítulo 2 de Filipenses, no verso 5, está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, a carta aos Filipenses está sendo bem clara. Cristo se esvaziou da forma divina de Deus, humilhou-se, pois assumiu uma forma humana. Uma forma humana é aquela forma que sente necessidade, sede. O corpo humano, você sabe que se degrada, por isso que nós envelhecemos. Então ele se humilha, porque ele é espírito, e espírito não envelhece. Então ele se humilha quando se esvazia, né, da sua divindade para assumir uma forma humana, né, e ser reconhecido como figura humana, semelhante a homens. Então essa é um dos versos, né, um dos versos aí de Filipenses que eu acho sensacional, que prova cabalmente a divindade de Jesus, né? O que a gente precisa colocar é que ele vem, assume essa forma humana, né? Da sua forma divina, assume a forma humana para cumprir uma missão, que é aquela missão que todos já conhecem: a morte de cruz, o martírio, né? Para pagar o pecado da humanidade e dar acesso a todos aqueles que o reconhecem como Salvador, né? O reconhecem como Salvador, reconhecem o seu sacrifício, né? Tudo aquilo que ele passou, e aí de novo são religados com Deus, pois foram desligados, né, através do pecado. Isso que aconteceu. Então, por isso que ele se esvazia e assume a forma humana. A gente está falando da natureza divina. Aqui eu falei da natureza, um pouco da natureza humana, provando que ele também foi homem, porque o verso está dizendo claramente que ele se esvazia da natureza divina, assumindo uma forma humana. Mas eu acho que dá para todos entenderem. A gente está falando da forma divina, eu fui um pouquinho mais além, mais avançado, mas a gente vai continuar falando de divindade, falando de humanidade. É um caminho que anda junto, né? Não tem como dissociar. É interessante, Flávio, que o mesmo verso que você usou aí, e que eu também interpreto dessa maneira, existem pessoas que o utilizam para poder falar que Jesus deixou de ser Deus por causa desse texto. Porque quando o Paulo escrevendo a Filipenses, ele vai dizer que Jesus se esvaziou assumindo forma de servo, é como alguns entendem como se Jesus estivesse deixando de ser Deus para assumir a forma totalmente de um ser humano. Mas nós entendemos completamente diferente disso, que esse esvaziamento de Jesus não é do céu, mas sim da sua glória do céu. Não é do seu relacionamento com Deus, mas sim para se tornar um homem. Até porque é claro isso, né, Wesley? Porque ele diz depois para aqueles discípulos que estavam olhando ser ascenso aos céus, que ele está voltando ao Pai. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Então, aquilo que ele abre mão, ele retoma, né, com todo o seu poder, ele retoma depois. Então, ele realmente abre mão da divindade, assume a forma humana, faz o sacrifício, né, cumpre a sua missão sacrificial,
e logo em seguida, depois da ressurreição, ele toma de novo um corpo glorificado e ali os discípulos olhando, ele é ascenso aos céus e diz que esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir haverá de voltar, né? Então ele dá toda aquela declaração para os discípulos e consola-os, dizendo que eles não ficariam sós, porque eles estavam voltando de novo ao seu lugar. Então, também a Bíblia prova, né, nos seus textos, isso com veemência, né? É verdade. Flávio, falar, na realidade, da divindade de Jesus, olhando para esse evangelho, e eu tenho me dedicado bastante ao estudo desse evangelho, como eu disse aqui, é olhar para ele nos seus sinais, nas suas declarações, aonde Jesus fala as 7 vezes, e é interessante que João utiliza desse número, se apropria-se muito desse número no Evangelho, porque é o número que nos leva a entender a perfeição de Deus. Então, quando nós olhamos para João mostrando, escolhendo especificamente esses 7 sinais, eles nos levam a entender melhor essa divindade de Deus. Por exemplo, quando ele fala sobre o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus faz, que é a transformação de água em vinho. Então, assim, quem é que pode transformar uma matéria em outra? Quem consegue pegar um copo com água e transformar em uma outra matéria? Só Deus que pode fazer isso. E isso leva o homem ao Antigo Testamento, porque Deus transformava matéria em outra matéria. A gente tem um exemplo no caso do povo israelita ali no Egito, aonde Deus transforma a água em sangue. Então, Deus transforma a água em um outro elemento. E outros exemplos, como Jesus, quando cura o filho daquele servo à distância. Jesus estava a uma distância, vamos dizer, eu não lembro ao certo a distância, mas uns 30 quilômetros, vamos dizer, daqui a Cabo Frio. E Jesus, com a palavra dele, o seu servo, o seu filho está curado. Então, assim, há essa menção, essa prova que Jesus é Deus, nesses sinais, porque nos levam a isso. E outros tantos milagres aí, como você está falando. Vários. Para provar a divindade de Jesus, né? Você falou do milagre da transformação da água em vinho, né? Da água em sangue, mas outros tantos milagres num século, né? Numa era cristã, onde a gente não tinha medicina avançada, a gente viu assim maravilhas, grandes curas e maravilhas, até a cura do leproso, né? Que os relatos é que a sua carne estava quase toda branca, então estava consumida praticamente pela lepra e ser curado instantaneamente, né, da lepra e outros milagres que já aconteceram e por si só já provam a divindade de Jesus. Mas a gente insiste em mostrar alguns outros textos, né, e também explicar o porquê dessas duas naturezas, Wesley, né? Sim. Porque assim, nós queremos também aqui conversar sobre essas duas naturezas e ver qual foi o objetivo de Jesus em ter essas duas naturezas. E por incrível que pareça, eu estava falando disso ontem, porque o que os cristãos, né, nós cristãos pregamos, é que nós somos, por adoção, filhos de Deus, né, por adoção. E se somos, por adoção, filhos de Deus, né, o próprio nascimento de Jesus, né, com seu pai José, marido de Maria. José, nós sabemos que não foi pai biológico de Jesus, né? Maria, mãe biológica, e o pai biológico, o próprio Deus, através de uma manifestação divina do Espírito Santo, Maria engravida. Mas o próprio pai biológico, né, Jesus, é filho por adoção de José. E nós somos filhos por adoção do Pai Celestial. Então, essas observações fazem muito pertinentes, que acabam nos provando o porquê da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne,
né? Para que também, eu separei um texto em Mateus, e eu queria falar sobre ele aqui, e é uma questão, olha que texto atual, Mateus, no capítulo 6, verso 25, que vai, aliás, capítulo 6, verso 31 ao 34, você vê quanto tempo faz que Mateus escreveu, né, o livro. E olha que verso que nos traz a uma realidade atual, né? Verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Agora, olha, Jesus no texto anterior, aqui mesmo nesse capítulo, ele fala da ansiosa solicitude da vida, e ele diz assim, quem é ansioso pelo dia seguinte, e vê se isso não é uma questão tão atual, quem é ansioso pelo dia seguinte, do que vai acontecer, de como vai pagar as contas, do que vai comer, o que vai se vestir, pode acrescentar um côvado à sua estatura. O côvado é aquela medida que tinha, né, que vai do dedo médio ao cotovelo, era mais ou menos isso aqui, um côvado. Então quem pode, ainda que fique ansioso pelo dia seguinte, resolver os problemas do amanhã? Absolutamente ninguém. Então essa ansiosa solicitude pela vida, e o que Jesus diz, né, que ele conhece muito bem que nós precisamos de comer, de beber, de vestir, né, e todo mundo procura isso, obviamente, né, porque é uma necessidade, né, fisiológica. Ele diz que conhece, mas conhece por quê? Porque também teve que se alimentar, também teve que dormir, também sentiu cansaço, toda a história diz isso, aquela passagem que ele acalma o vento e a tempestade, ele estava dormindo no barco, ele estava cansado. Então assim, isso me gera uma confiança tremenda de poder falar com alguém que conhece as minhas dificuldades, as minhas ansiedades, né? Aquilo que eu preciso, ainda que eu fale, mas sabe exatamente o sentido dessa minha necessidade. Então essa humanidade, já que a gente está falando da natureza também humana de Cristo, essa humanidade me dá uma segurança de confiar num Deus que entende o que eu necessito, diariamente. Isso é muito importante e é muito conveniente, né? Interessante, Flávio, que você citou aí o texto de um sinal, de um milagre particular que Jesus faz com os seus discípulos. E exatamente nesse milagre, nesse sinal usado, o termo sinal usado por João, nós vemos aqui a interação dessas duas naturezas, bem claras. Porque é um sinal que os discípulos não operaram. Nós não temos relatos que um discípulo acalmou uma tempestade ou acalmou o mar. São milagres específicos e somente de Cristo. E quando a gente olha para esse milagre em si, esse sinal, a gente vê que Jesus ali, como Deus, faz essa maravilha, acalmando a tempestade, aquietando a natureza. Mas, instantes antes, ele estava o quê? Dormindo, uma necessidade fisiológica, algo que nós precisamos, natureza humana. Então, tem milagres que os discípulos eles conseguiram fazer, que é expulsar demônios, que era curar, só que tinha um detalhe muito grande aí, porque se Jesus operou sinais e milagres, se Jesus fez tudo isso, e os apóstolos e os discípulos também o fizeram, então, certa divindade para eles? Não. Porque quando eles faziam esses sinais, era pelo nome de Jesus. Então, esses sinais que eram operados pelos discípulos eram através do nome de Jesus. Provando também, eles não faziam por conta própria, no meu nome se levanta, não, era no nome de Jesus. Então isso nos mostra e aponta diretamente para Jesus, porque quando Jesus fazia esses sinais, ele não falava em nome de outra pessoa, ele falava, ele verbalizava
e o milagre acontecia, e o sinal ocorria, porque ele é Deus, e é uma prova exata disso. Isso mostra exatamente para nós o poder da palavra, Sim. né? Do verbo, o poder da palavra que estava na boca do próprio Jesus. Que ele curava, acalmava. Você citou aí um milagre que ele faz à distância. Sim. Né? Então Cura do servo. ele fala e pede para que aquele servo seja curado, e sem a presença física dele, aquele milagre acontece. Então, como você bem falou, os discípulos, nós hoje em dia, para essas manifestações, que são manifestações divinas, né, sobrenaturais, precisamos usar o nome dele, por isso que, né, nós falamos em nome de Jesus. Precisamos usar o nome dele, porque no nome dele, né, é que emana todo o poder, né? E esse nome é reconhecido pelas hostes espirituais da maldade, sim, pela natureza, porque a natureza se manifestou através da voz dele. Acalme-se o mar, aquieta-te o mar. A natureza reconhece a voz do seu próprio Criador. Isso é interessante e é maravilhoso, né? Lindo. Lindo isso. A natureza reconhece a voz do seu próprio Criador e acalma, obedece. Simplesmente obedece. O que nós temos ainda resistência é com o homem, né? Na questão de obediência. O homem resiste à obediência, sendo ele criatura. Mas a natureza, e eu chamo isso, inclusive, eu chamo o curso natural das coisas, né? Que a natureza, ela desde o início da ordem de Deus, ela continua obedecendo, né? Quando lá na sentença da mulher, na sentença do homem e na sentença da natureza no Éden, sim, né? Que a mulher é sentenciada, o homem é sentenciado ao trabalho duro, e a natureza também é sentenciada quando Deus fala: de ti sairá abrolhos, cardos, espinhos, né? Então a natureza vem se reproduzindo, as árvores se reproduzem, né? As coisas crescem naturalmente, e ela vem mantendo essa ordem até agora, né? O mar, a chuva, o sol, isso não é uma ordem dada todo dia. Ele aparece, as estações, elas vêm, vão, porque estão debaixo de uma ordem, de uma palavra de autoridade. Interessante isso, Flávio. Que, assim, é a mesma coisa que vemos hoje, a corrupção que impactou toda essa natureza. Só que quando a gente olha para Jesus como homem, a gente vê que Jesus veio com a natureza humana, mas ele não herdou a corrupção humana. A Bíblia nos mostra que ele viveu sem pecar. Nele não existiu pecado, nele não existiu maldade. E a Bíblia nos leva a uma coisa muito maravilhosa, que em tudo ele foi tentado. Não porque quando você olha para as duas naturezas de Jesus, você pode pensar assim: mas espera aí, mas ele era Deus, então ele poderia suportar isso mais do que eu, que sou só homem. Mas não. A união hipostática e o nome que se dá à união dessas duas naturezas, ela explica que não existia conflito entre elas. O fato de Jesus ser homem não não interferia no fato dele ser Deus, e vice-versa. Ele operava um sinal porque ele era Deus, mas também ele sentia necessidades porque ele era homem. Então, quando eu olho para textos dessa magnitude, eu entendo que eu, como homem, é claro, herdeiro da corrupção, do pecado, Jesus não, mas eu dependo dele para um dia, né? Entrando nesse assunto, nós dependemos desse homem perfeito para que um dia nós possamos entrar no reino com ele, fazer parte desse reino com ele, porque tudo depende dele. A gente entra naquele assunto que é chave na Bíblia. Jesus nos justifica. É tudo através dele, é por ele, para ele, são todas as coisas. Isso é fato. E você citou um ponto importante,
ao dizer que Jesus ele vem em carne, né, na figura humana, como homem, e não herda a corrupção do pecado, né? Que você acabou de dizer, que você citou. E é uma coisa importante porque me fez lembrar que essa corrupção, né, essa degradação do gênero humano foi herdada através de um homem que era humano, que foi Adão, né, que também está claramente provado aqui na Bíblia. Mas aí, essa questão de paternidade, Jesus não herda essa corrupção porque a concepção dele não foi de homem. Apesar de nascido de mulher, ele foi gerado pelo Espírito de Deus, né? Está provado que ele não tem pai, José era pai adotivo. Então o próprio anjo anuncia a Maria dizendo assim: salve agraciada, porque de ti sairá um santo, né? E o seu reino durará para sempre. Então essa questão é interessante, porque aí entra todo o cerne da questão. Ele não herda essa corrupção, não herda o pecado, né? Ele herda os atributos do próprio pai, e o pai dele é o próprio Deus, não como nós que temos o pai e a mãe biológico, mas somos insertados na videira, como diz também aí no livro de João, através do novo nascimento. E essa questão que às vezes é difícil das pessoas entenderem esse novo nascimento, né? É uma questão complexa não só para quem não conhece teologia e o cristianismo, mas já é complexa para quem é cristão, porque tem que entender que a partir daí deve haver uma nova natureza em você, né? Então algumas coisas devem morrer para outras nascerem, né? Não pode nascer junto, tem que morrer alguma coisa para que outras possam viver no lugar. Então isso é interessante, essa questão de não herdar, Wesley, o pecado. E só pode ser assim, essa natureza divina de Jesus só pode ser assim, nós só podemos ser salvos dessa maneira. Sim. Porque, como eu já disse várias vezes, costumo repetir, nós somos como se fosse um tribunal, né? Então o nosso advogado de defesa, que é o próprio Jesus, ele nos defende através do pagamento de um sacrifício, né? Um sacrifício que ele passou e pagou uma dívida, que era a nossa dívida. E aí ele pode nos livrar, né, da condenação, porque ele pagou a dívida e durante o pagamento dessa dívida não teve erro, não teve pecado, não errou o alvo nenhuma das vezes. Então é interessante para a gente entender toda a questão do Evangelho, toda a questão que fala sobre salvação. Sim. E nós falamos quarta-feira passada sobre salvação. Isso aí. E na verdade essas questões vão se entrelaçando no nosso bate-papo. É verdade. Flávio, entendendo isso, cada dia, quando a gente conversa ainda, a gente entende melhor sobre esse assunto. Essa é a importância da gente estar lendo a palavra de Deus, estar com a nossa Bíblia aberta, lendo as Escrituras, porque às vezes nós queremos nos contentar ao ouvir, às vezes, uma palavra, ou um comentário, ou um estudo, só que você tem uma ferramenta ou uma arma preciosa na sua mão para poder manusear, aprender, entender melhor a respeito daquele que é o dono da sua vida, aquele que é Deus e veio como homem para poder salvar você. Falar sobre a humanidade de Jesus de uma forma bem corrida, se eu fosse falar, eu falaria que Jesus nasceu. Lucas capítulo 2 fala sobre o nascimento de Jesus. Nós citamos aqui como foi isso. É claro, Jesus não teve um pai, foi Deus que gerou no ventre de Maria. Nós vemos também o crescimento de Jesus, que foi natural. Jesus foi adolescente. Jesus, na sua adolescência, ali ele impactava as pessoas com o seu conhecimento. Jesus, ele sentiu fome. Nós vemos no Evangelho de Mateus que Jesus sentia fome. Nós vemos também que Jesus sentia sede. Nós vemos no milagre da ressurreição de Lázaro que Jesus chorou. Isso é humanidade. Isso é sentir dor. Jesus também sofreu e Jesus também morreu. Então Jesus, como homem, na sua carne, ele precisou morrer para
cumprir o seu propósito divino na carne. Então, assim, resumindo toda a sua humanidade, nós podemos citar todo esse trajeto. Então, tudo aquilo que eu e você fazemos, tudo aquilo que você se levanta, você acorda, você conversa, você bate o pé e sente dor, você chora, você se alegra, tudo isso Jesus passou em carne. E na sua divindade, Jesus era o verbo que estava com Deus, como nós já dissemos aqui. Ele é o verbo criador de Deus, porque todas as coisas foram criadas e nada do que foi feito foi feito sem Ele estar presente. Então Ele está desde a antiguidade. Então Jesus não é uma criação de Deus. Jesus é o próprio Deus. Ele não foi criado, como alguns dizem, como a primeira criação de Deus. Não. Ele é o próprio Deus, dividido em uma outra pessoa, que é a pessoa de Jesus. Nós temos 3 pessoas na Trindade: a pessoa de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Jesus que desceu à terra, Ele que se humilhou, assumiu nossa forma para poder nos resgatar. Esse homem Deus que nos resgatou da punição desse pecado, que nos era a condenação à morte, e não a morte que você fecha os olhos hoje e é enterrado, não, é uma morte eterna. Esse é o grande X da questão. Às vezes a pessoa fala assim, morreu, acabou. Não é bem assim. Nós não sabemos como é depois da morte. Nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo de hoje, Wesley. Então, você concorda se eu tivesse que definir, ou se eu tentasse definir agora, ou resumir, todo esse nosso bate-papo, falando da divindade, né, de Jesus? Ele é capaz, através da sua divindade, de atuar na minha vida em causas impossíveis, que eu julgo ser impossíveis. Eu não posso resolver nesse momento. Eu não tenho condição alguma de resolver. Então, posso confiar em Jesus como Deus, não só para minha salvação, mas como para resolver causas impossíveis, visto que nós falamos de milagres impossíveis para o homem. E falando da sua humanidade, também posso confiar e ter segurança em um Deus que viveu todas as ansiedades que um ser humano normal viveu, de não saber o dia de amanhã, o que vai ser do dia de amanhã, de como eu vou viver no dia de amanhã, de como será a economia no dia de amanhã, de como estará a nação amanhã, se estaremos em guerra, se estaremos em paz. Então, até essa ansiedade do dia seguinte, que eu não devo ter, não devo agir assim, mas todo mundo se preocupa, também posso confiar, porque esse mesmo Deus, dessa parte divina que intervém no impossível da minha vida, também viveu uma parte humana que pode compreender perfeitamente as minhas ansiedades, minhas solicitudes, as minhas dificuldades, né? E a minha, em determinados momentos, minha preocupação com tudo que me cerca à volta, né? Então, se eu pudesse definir, eu estaria certo em falar que essas duas naturezas me dão amparo, me dão segurança, tanto para uma coisa como para outra, correto? Com certeza. Temos uma pergunta aqui, Flávio. A primeira pergunta vamos. na nossa sequência aqui. Vamos lá. O que vocês dizem sobre o momento da morte de Jesus? No momento em que ele estava na cruz e entregou o seu espírito, ele deixou de ser Deus e viveu aqueles momentos somente com a sua natureza de homem? Deixou de ser Deus. Eu acho que em nenhum momento Jesus deixa de ser Deus. E quando ele vive até a sua morte física, em nenhum momento ele deixa de ser homem. Eu acho que simplesmente a morte de cruz, o momento da cruz que ele entrega seu espírito, é a consumação da missão terrena de Jesus. Não sei se eu respondi ou se eu entendi a pergunta bem, mas ele consuma toda a sua missão ali quando entrega seu espírito. E aí sim, a natureza humana deixa de existir ali. Até porque ele, quando entrega o seu espírito, ele entrega o seu espírito a Deus. Ele, quando diz também
ao malfeitor que estava à sua direita, ele diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, assim, nós não temos indicações nenhuma no texto de que Jesus em algum momento deixou a sua divindade. Até por conta da união hipostática que foi falado no início, 100%. onde as duas naturezas coabitaram no mesmo corpo. Então, O que morreu ali foi a morte, a natureza humana de Jesus. Humana. Isso aí. Morre ali. Certo? Exato. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Não? Senão o nosso horário vai chegando ao fim. Isso aí. Wesley, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez, muito edificante para a minha vida. Fico feliz, mas muito feliz com as participações que já estamos tendo e com essa oportunidade que nós estamos aqui levando a palavra de Deus. É muito edificante ver essa participação, porque nosso objetivo é esclarecer coisas que muitas vezes as pessoas não ouvem na igreja. Não tem um bate-papo, ou você só vai e escuta uma palavra, ou às vezes você não pesquisa, não procura, ou não sabe fazer essa pesquisa para poder tirar uma dúvida, sanar uma coisa que você tem vontade de entender, mas não consegue. Então eu esboço aqui a minha felicidade, agradeço pela participação de vocês, peço que vocês compartilhem esse vídeo, peço que vocês dêem um like de gostei e falem para todo mundo. Vamos estar divulgando a palavra de Deus, vamos estar levando esse conteúdo para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas por essa palavra, que nos constrange, que nos edifica, que nos exorta, mas que nos faz a cada dia ser melhores. Eu aprendo muito com Jesus na Bíblia, mas quando se trata de aprender com Jesus, com Jesus a respeito da sua humanidade, eu vejo que em nenhum momento Jesus deixa esse relacionamento com Deus. Pelo contrário, em todo momento ele está nos mostrando ali que ele tinha um relacionamento direto com o Pai. Em todo momento ele falava com o Pai, em todo momento ele se retirava para orar, e em tudo ali ele está nos mostrando que nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Precisamos estar focados, que não é só ler a palavra em si, mas também ter uma vida dedicada à oração e à piedade, porque assim que a Bíblia nos ensina, precisamos estar ligados com o Pai em todo momento. E é isso aí, Flávio. Perfeito. Também quero agradecer a você, desejar a você uma ótima quarta-feira, agradecer por você estar junto conosco aqui nesse bate-papo de hoje, reforçar aquilo que o Wesley já falou, convide um amigo para que possa estar assistindo esses assuntos, né, que ele falou que muitas vezes não é dito, né, na igreja. Às vezes se fala de muitas coisas, menos das coisas que mais importam para a gente, para o ser humano, mas que você possa, através desse veículo, ter acesso a todas essas informações. Eu quero te agradecer de coração, um grande abraço para todos vocês que estão nos assistindo, e venha conosco na quarta-feira que vem para mais um podcast Bíblia Aberta. Um abraço a vocês.